Boa noite, irmãos. Eu saúdo todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no Salmo 145. O tema que nós estamos trabalhando esse mês é ser discípulo. Por isso a chamada da nossa liturgia diz: discípulos têm prazer em adorar o Mestre. E a palavra do Senhor quem nos inspira, quem nos dirige, quem nos ensina a adorar o Senhor. Então abra sua Bíblia, Salmo 145. Nós vamos ler do verso 1 ao verso número 7. Eu vou convidar vocês a se colocar em pé para nós fazermos essa leitura com entusiasmo, com alegria, com toda a força do nosso coração. Um belíssimo salmo de louvor e adoração. Salmo 145, verso 1 ao verso 7. Eu li o primeiro verso, os irmãos leem o segundo, e assim nós seguimos. E o salmo vai nos dizer assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as suas obras e anunciará os seus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da sua majestade e nas maravilhas das tuas mãos. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e louvarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Eu queria que você olhasse de novo com muito carinho o verso de número 3. Vamos ler de novo, todos juntos? Grande É o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Amém. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Primeiro versículo diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha esterco. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Amém. Pastor, não coloca lá o wallpaper lá com o ser discípulo.
nós estamos trabalhando, recapitulando um pouco antes de vir aqui para o texto, o tema ser discípulo. E nós temos colocado aquele peixe bonito, né? E dentro daquele peixe várias palavras: fé, amor, esperança, dedicação, compromisso, missão. É uma espécie de acróstico formando lá aquela figura bonita do peixinho, está lá. Aliás, já expliquei aqui uma outra vez. Você sabe por que o peixe é o símbolo do cristianismo? Se nós fizermos um arranjo com as palavras, com as vogais do nome Jesus Cristo em grego, dá para escrever a letra peixe. E era usado como símbolo de resistência nas grandes perseguições aos cristãos. E surgiu esse símbolo, segundo os historiadores, no reinado de Nero, que era um rei sanguinolento, perseguia, matava, que é mais ou menos quando o livro de Apocalipse é escrito. E aí houve uma grande perseguição contra os cristãos. Então, no medo de se identificar e ser morto, se identificava com o peixinho. Chegava lá, tinha um símbolo na casa do cara, já estava sabendo, ali tinha um servo de Jesus Cristo, e aí ficou o peixinho. Mas olha lá que coisa interessante: ser discípulo envolve muitas coisas, há muitas facetas nessa vida, nesse chamado, nesse estilo de viver, o ser discípulo. E se nós falássemos o ano todo sobre isso, nós nem arranharíamos a superfície do tema. Por isso nós escolhemos algumas coisas para pincelar aqui no último mês. Nós começamos falando ser discípulo, um chamado à maturidade. Entendemos que o discipulado pressupõe crescimento na medida da estatura do Senhor Jesus Cristo. Do mais novo ao mais velho, se somos discípulos, pressupõe que nós crescemos, que nós caminhamos, que nós amadurecemos emocionalmente, relacionalmente, na nossa intenção e disposição em ouvir e obedecer ao Mestre. Enfim, o discípulo é alguém que está crescendo continuamente. E isso vai diferenciar, irmão, o discípulo do membro. O membro não necessariamente compromete com o crescimento, com o desenvolvimento. E aí nós passamos o quanto nós somos discípulos depende do quanto nós estamos crescendo. Nós, no segundo domingo, falamos então ser discípulo saindo da zona de conforto. E aí nós entendemos que ninguém faz discipulado na zona da pasmaceira, no lugar comum, mas o discípulo sai da multidão, nega a si mesmo e segue a Jesus Cristo. Isso é um exercício. Nós saímos intencionalmente do nosso lugar, vamos com o Mestre, seguimos com o Mestre. No domingo passado nós falamos ser discípulo assumindo uma missão. Quando nós crescemos, saímos da zona de conforto, nos apresentamos, o Senhor Jesus nos envia ao mundo, e na nossa missão nós nos tornamos sinais vivos do poder de Deus operando na história. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Como discípulo do Senhor Jesus Cristo, você é sinal vivo do poder de Deus na vida daqueles que precisam do poder de Deus. É Deus mesmo transformando a história e usando você como agente de transformação, se manifestando na história através da vida dos discípulos. Essa é a nossa missão extraordinária. E hoje, para concluir esse tema, nós vamos falar ser discípulo, uma vida com excelência. Vamos ao texto. Todos nós, irmãos, podemos escolher o tipo de vida que nós queremos levar enquanto um servo de Deus, uma serva de Deus. Todos nós podemos viver a vida cristã de duas formas: ou eu me um cristão com excelência ou um cristão relapso. A vida cristã pode ser marcada pela apatia, pela mesmice, pela indisposição, pela repetição sistemática de uma vida religiosa que não mais fala ao meu coração, que não significa mais nada para mim. Uma vida religiosa que ostenta símbolos, que ostenta um momento religioso, uma vida religiosa no templo, uma vida religiosa perto do sagrado, mas uma vida religiosa completamente apática, distante, diferente de Deus, indiferente a Deus, a sua vontade. Uma vida cristã marcada pela superficialidade,
algo que não tem crescimento, que não tem maturidade, algo mais ou menos assim, na qual eu me torno um crente que não faço mal para ninguém, mas também não sou um crente que não abençoa ninguém. Um crente que não atrapalha ninguém, mas um crente que também não ajuda ninguém. Um crente que não fala mal de ninguém, mas um crente também que não ora ninguém. Um crente que, perdão da expressão, nem cheira, nem fede, nem ata, nem desata, nem faz muita questão, mas também não larga a mão. Um crente isento. É bem possível que eu e você vivamos a vida cristã assim. É bem possível. Mas nós também podemos viver a vida cristã de forma entusiasmada, uma vida cristã marcada pelo compromisso, pela dedicação, pelos frutos, pela intencionalidade em seguir o Mestre, uma vida cristã de entrega, uma vida cristã de transformação, de renovação para com Deus, de renovação do compromisso, da entrega, da força, do vigor, de uma vida cristã, meu irmão, de frutos, de bons frutos, de excelentes frutos, uma vida cheia de contornos, de significados, uma vida de relevância no reino de Deus, uma vida na qual Deus me usa pela sua graça e misericórdia como agente de transformação na vida das pessoas. E quando nós vivemos a vida assim, aonde nós chegamos, Deus chega junto. Aonde nós colocamos as plantas dos nossos pés, as boas novas do Evangelho chegam conosco. Aonde o nosso abraço chega, o abraço de Deus chega. Aonde o nosso sorriso chega, Deus sorri através de nós para a vida das pessoas. Aonde palavras curadoras saem da nossa boca, Deus cura as pessoas. Aonde o Deus da vida está conosco e nós estamos nele, e as coisas acontecem na nossa vida. Uma vida cristã diferente de uma vida monótona, sem graça, sem propósito. Rick Warren diz uma coisa interessantíssima no seu livro, O Vida com Propósito. Cristãos com excelência são as únicas pessoas totalmente vivas neste planeta. Então a pergunta que nós temos que fazer é: que tipo de cristão eu quero ser? Que tipo de vida cristã o pastor quer ter? Que tipo de vida cristã a Larissa quer ter? Que tipo de vida cristã você, a sua família, o seu ministério quer produzir? Algo com excelência, algo com brilho, algo com significância e relevância? Que tipo de vida cristã nós queremos ter? E aí, olhando para esse texto, irmãos, quero aprender com você duas características de uma vida cristã relevante para o reino de Deus. Vamos entender o texto. Para nós entendermos o texto, nós temos que olhar um pouquinho o capítulo anterior. Nós vamos ler, você lê na sua casa. No capítulo de número 12, Jesus está proferindo um grande sermão a respeito das últimas coisas. E aí ele começa lá no verso 35, parábola do servo vigilante. Achou aí? Parábola do servo vigilante. Jesus começa a dizer então a respeito das coisas do fim. Lá no verso 54 ele intensifica o discurso e vai começar a falar a respeito dos sinais do tempo. Jesus então está pregando isso para as multidões, para os religiosos, para os curiosos, para aqueles que se locomoveram até Jesus. E de repente alguém atrapalha Jesus trazendo uma notícia, a notícia de uma atrocidade, de uma tragédia, de algo muito incomum. E aí qual é a notícia? Começa exatamente o nosso texto, capítulo 13, verso de número 1. Pôncio Pilatos havia matado alguns galileus que foram ao templo prestar o seu culto, o seu sacrifício, misturou o sangue desses galileus ao sangue do sacrifício. A notícia correu, era uma atrocidade, era algo, meu irmão, impensável naquela época. O Antigo Testamento dizia para os judeus o seguinte: não prestem sacrifícios humanos. Deus não se agrada de sacrifícios humanos. Deus se abomina de sangue humano no sacrifício. Para um judeu, nesse momento da história aqui, que tinha um código de pureza e ritual muito severo, pensar que o sangue do ritual foi maculado, contaminado com o sangue de galileus,
galileus que ainda não eram muito bem quistos, a Galileia que era uma região mais baixa da Judéia, na Galileia que segundo esse código de ética, de moral, de pureza, habitavam as pessoas que não eram queridas no templo, que não eram preteridas de Deus, pessoas que estavam no último lugar, na última escala de pessoas que seriam abençoadas por Deus, numa possível escala de méritos. Então veja, a abominação era abominação em cima de abominação. O ritual foi contaminado ainda por cima com o sangue de galileus. Uma coisa tremenda, uma coisa horrorosa, uma notícia que chocaria o mais indiferente dos patrícios do tempo de Jesus. E veja, irmãos queridos, o governador romano, Pôncio Pilatos, ele passa por cima da autoridade de Herodes, que é a autoridade sobre os galileus, e então ele, num ato desvairado, comete essa loucura. E alguém chega para Jesus, no meio do sermão de Jesus, atrapalha o sermão de Senhor, uma coisa terrível aconteceu. Mataram os galileus lá, misturaram o sangue lá no sacrifício. E aí, Senhor, como é que fica? Uma coisa que nós temos que nos perguntar, irmãos, ao ler o texto: qual é a motivação dessas pessoas ao interromper Jesus e trazer para Jesus essa notícia tão ruim? Qual é a motivação daquelas pessoas ao entrar no meio do sermão e falar: Senhor, espera, dá um stand-by aí nesse sermão a respeito do fim e ouça a nossa notícia, ouça o que nós trazemos ao Senhor? Qual é o intento dessas pessoas ao relatar isso a Jesus? Os estudiosos vão dizer que há possíveis três vertentes. A primeira, para colocar Jesus contra Pilatos. Jesus também era galileu, e quem sabe Jesus então não se insurgisse contra Pôncio Pilatos e o destino de Jesus fosse o mesmo daqueles homens. Jesus que estava dando trabalho às autoridades, Jesus que era considerado um subversivo, quem sabe reclamando a Pôncio Pilatos, ele não encontraria o mesmo fim e o problema de Jesus estaria resolvido. Mas há uma segunda vertente, talvez para alertar Jesus: Senhor, toma cuidado. O Senhor sendo da Galileia, pregando, falando: olha, o homem é violento e matou o pessoal da Galileia. Então, coloque as barbas de molho, tenha cuidado, seja cauteloso. Talvez essa seria uma segunda vertente. Mas há uma terceira, e é por aqui que me parece que o texto vai se desenrolar. Aquelas pessoas que trazem a notícia queriam especular a situação espiritual daqueles galileus, mais ou menos assim: Senhor, qual é o pecado desses caras para que eles se encontrem em morte tão terrível? Lembra, meu irmão, que no tempo de Jesus, pecado e sofrimento eram colocados sempre na mesma frase. Lembra quando Jesus se encontra com um cego de nascença e cura o rapaz? Qual é a questão que eles levantam lá no momento? Olha, o rapaz cego de nascença, um miserável, uma vida vivida no ostracismo, na falta de esperança, na falta de oportunidades. Qual que é a preocupação dos caras na hora lá? Senhor, quem pecou para esse cara ser tão desgraçado assim, tão desfavorecido assim? Ele ou os pais dele? O que Jesus responde, irmãos? Nem os pais. Isso aqui é uma oportunidade para Deus manifestar a glória. Na cabeça do judeus do tempo de Jesus, pecado resulta em sofrimento. Pecou, Deus tem que pesar a mão. Pecou, tem que morrer de uma forma terrível. Pecou, tem que morrer de uma forma trágica. Abre um parênteses. Não é diferente de muitos crentes hoje, não. Eu já escutei assim: ó, deu tsunami lá não sei da onde. Também esse povo não adora Deus. Olha, bateu o carro lá, morreu no Senhor. Também era todo incrédulo. Não é muito diferente do pensamento que alguns cristãos têm hoje em dia. Irmão, então vai vendo. Na mente deles, eles queriam escutar de Jesus quais eram os pecados deles. Senhor, fala para nós, por que esse povo teve essa morte tão terrível? Qual é o pecado desse povo? Qual é a maldição desse povo? E aí, meu irmão, Jesus quebra as duas pernas e os dois braços deles. Porque Jesus não responde o que eles querem saber. Jesus não entra nessa conversa. Jesus responde a pergunta fazendo outra pergunta. Jesus vai lembrar os caras no capítulo 13, no verso 4 e verso 5. Ele fala assim: ó, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já acham que eles são culpados? E aqueles que morreram lá na torre em Siloé, que não eram galileus, são culpados do quê? E me parece então que eles ficam sem respostas. Não é? Qual é o pecado daqueles que morreram soterrados lá em Jerusalém? E aí? Como é que fica? E os caras ficam sem resposta. Veja, irmãos, primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto
a respeito do discipulado, a respeito da vida cristã. Primeiro, irmãos, não existe vida cristã com excelência sem coração quebrantado, sem coração tratado. Olha o que Jesus diz àquela multidão, o que Jesus diz aos seus discípulos que estavam ali ouvindo, no verso 5: não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Veja, irmãos, todos nós, segundo esse texto, somos chamados ao arrependimento. Crentes novos, crentes de muito tempo de casa, pastor, presbítero, discípulo, adolescente, casal, jovem, todos nós, irmãos, todos nós, se queremos ser discípulos de Jesus, precisamos viver santidade, precisamos ter coração quebrantado, coração tratável, coração quebrantado, coração tratável, um coração, irmão, entregue ao mover do Espírito Santo de Deus. É marca indelével do discípulo. O discípulo é esse homem, é essa mulher, irmão, que no seu coração não há quartos secretos no qual Jesus não possa entrar, não possa trabalhar, não possa modelar, não possa transformar. Observe aqui a posição de Jesus. Jesus não toma posição política, Jesus não toma posição dos galileus, dos judeus. Jesus traz a conversa para o âmbito pessoal. Nem os pecados deles e nem os nossos, todos precisam se arrepender. O que Jesus está dizendo para os seus é o seguinte: para de especular os pecados dos outros, olha os pecados de vocês. Parem, meu irmão, de olhar os pecados dos outros e olhem os pecados de vocês mesmos. Tratem os próprios pecados, tratem as próprias feridas, tratem as próprias dores, tratem os próprios traumas, tratem o próprio caráter de você. Quando nós olhamos esse chamado de Jesus e pensamos no discipulado, é um baita desafio, irmãos. Porque Jesus disse para mim e disse para você que Ele quer tratar os nossos pecados, o nosso caráter, a nossa vida, os nossos sentimentos. A palavra de Deus nos diz que antes de tratar o mundo, Deus trata conosco. Ora, o juízo começa pela casa de Deus. Eu acho lindo uma expressão lá em Efésios que diz assim: Jesus morreu e purificou a igreja para apresentar a si mesmo uma igreja imaculada. Olha que coisa linda. A vida cristã com excelência tem a ver com esse coração tratável, tem a ver com essa submissão a Deus, tem a ver com esse movimento no qual eu me entrego para Deus, para que Deus trabalhe no meu coração. Mas, irmãos, Jesus está nos alertando aqui para a condescendência com o nosso próprio pecado. E eu me lembro de um outro texto no qual Jesus diz assim: olha, não tenta tirar o cisco do olho do teu irmão, sem antes tirar o quê? A trave do teu olho próprio. Imagine você, né, com areia nos dois olhos, tentando tirar a areia do olho do outro. Será que dá certo? O que Jesus está dizendo, irmãos, é que nós às vezes somos condescendentes demais com os nossos próprios pecados. Nós deixamos de ver o nosso caráter, a nossa vida, a nossa caminhada. Nós deixamos de promover concertos. Nós deixamos de buscar em Deus renovação, transformação, porque talvez nos preocupemos demais com a vida do outro, com os pecados do outro, com a caminhada do outro. Jesus vai nos lembrar da verdade absoluta, que diante de Deus todos são pecadores. Por isso Ele vai dizer: eu afirmo, se vós não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O pior castigo, meu irmão, é aquele que uma vida não arrependida encontrará no fim da sua caminhada. Todos. Certa feita, me lembro de um acontecimento envolvendo a minha esposa. Ela trabalhava numa farmácia naquela época, na gerência da farmácia, na parte do caixa lá, e o caixa era assim próximo, né, à entrada, então a calçada era muito próxima ali. E uma irmãzinha da igreja, de muitos anos de igreja, parou para conversar com ela, né, lá. E a conversa vai, conversa vem, conversa de crente, né? Você viu a igreja, você não viu, você viu o irmão, você viu a irmã e tal. E ela: olha, eu estou muito ausente, eu sei que eu preciso melhorar, mas é difícil e tal. E a Larissa falou: não, mas olha, vai orando, pede ajuda para outro irmão, vai caminhando, né? Vai no estudo, vai na oração. E de repente ela disse assim: não, mas para você é fácil falar, porque você é esposa do pastor. E a Larissa disse assim: como assim? Ela falou:
Quando o pastor subir no arrebatamento, você sobe junto. Qual era a ideia dela? Porque eu era pastor, porque sou pastor, a salvação da Larissa estava garantida. Já pensou? O cordão? Tá lá o Valdão, tá grudado lá no cordão, né? Helena, Mariana, Fabião, Jô, tá todo mundo lá. Todo mundo subindo lá, tá lá. Irmãos, o que Jesus está nos dizendo é que nós nascemos pecadores. E a nossa natureza nos empurra cada vez mais longe de Deus e da sua vontade. Por isso, na caminhada do discipulado, constantemente se faz necessária essa autoavaliação. Senhor, para onde estou caminhando? Senhor, como estou caminhando? Senhor, qual é a vontade que domina o meu coração? Senhor, quais são os meus ídolos secretos? Senhor, quais são os meus erros e acertos? Talvez esses caras que chegaram para Jesus querendo que ele dissesse não, mataram porque eles eram pecadores mesmo, Herodes fez pouco, Pôncio Pilatos, perdão, não tinha que matar dele. Talvez essa turma já não conseguisse mais chorar pelos próprios pecados. Eu pergunto para você, irmão, como discípulo e discípula do Senhor, nós ainda choramos pelos nossos pecados, nós ainda choramos pelas nossas incoerências, incongruências, nós ainda choramos porque erramos quando queremos acertar, nós ainda nos incomodamos quando percebemos que há tanto na nossa vida para ser ainda transformado pelo Evangelho. Mas o texto segue. Uma segunda coisa que esse texto ensina para nós é que frutos evidenciam uma vida tratada por Deus. Olha que coisa interessante. Jesus emenda um assunto no outro. Mas o que tem a ver um com o outro? Nós já vamos entender já. Observe, os caras vêm dar notícia, esperando um apoio de Jesus, talvez um comentário maldoso, bem feito, morreram, coisa e tal. Jesus não entra na dos caras. Jesus sai do âmbito do comum e traz para o pessoal, dizendo, olha, todos vão se arrepender, então preocupe-se com vocês, deixa que eles, Deus cuida deles. E Jesus emenda no verso 6 uma parábola que não tem nada a ver com desabamento de torre, com gente que foi soterrada em Jerusalém, nada, completamente à primeira vista diferente, distoante, fora de sintonia de um assunto com o outro. Mas é interessante, meu irmão. Jesus vai dizer assim, olha, Jesus proferiu uma parábola. Um certo homem foi procurar um fruto na vinha, não tinha, mandou cortar. Alguém disse, deixa aí, vamos adubar, vamos tentar, vamos limpar, quem sabe, deu fruto, amém. Não deu fruto, corta e lança fora. Veja, na Judéia, na região desértica, eles plantavam muitas vinhas. E você sabe que a água naquele tempo, se hoje a água não é muito boa, você pode imaginar como a água era naquele tempo, né? Naquele tempo, o camarada deveria ou preferiria beber mais vinho do que talvez água pura. Então, meu irmão, era muito comum que naquele tempo se plantassem vinhas, e eram vinhas enormes. Você lê Jesus falando de vinhas na Bíblia, né? Se você visitar Jerusalém ainda hoje, Jerusalém moderna, ao redor das cidades, existem muitos campos de vinhas, é tradição desse povo. Só que na rua de vinha, eles plantavam no meio figueiras. Por quê? Cada palmo daquele chão tinha que ser muito bem aproveitado. A água que ia irrigar a videira era aproveitada e regava também a figueira. Então veja, no meio daquela parreira nascia, se plantava e subia uma figueira. E a figueira, meu irmão, interessantíssimo, não é uma árvore de sombra, não é uma árvore de madeira, porque a figueira é chamada madeira mole. Se você sabe alguma coisa disso, já viveu no interior, aroeira é madeira dura. Esse puto aqui é madeira dura. Já ouviu a expressão firme? O outro fala assim, firme nem prega uma bananeira. Você já viu uma bananeira de pertinho? Se você fincar o prego nela, você põe do lado, sai do outro, você tira com a mão. Por quê? É muito mole. Uma goiabeira, você já comprou uma cama feita de pau de goiabeira?
É mole, meu irmão. A figueira não é uma árvore de madeira, a figueira não é uma árvore de sombra, a figueira é uma árvore de fruto. A única coisa que se espera dela é fruto. E na tradição bíblica, a figueira tem uma simbologia interessantíssima, porque ela aponta para dois momentos, para duas instituições. Primeiro, o Antigo Testamento, Israel. Israel deveria ser essa figueira, plantada por Deus, regada por Deus, cuidada por Deus, para dar frutos, para anunciar às nações o Deus de Israel, para mostrar às nações quem era Deus. Agora vai. No Antigo Testamento, essa figueira é Israel, irmãos, que foi podada por Deus, que foi alimentada por Deus, que foi plantada por Deus, e obstante, não deu nenhum fruto. No Novo Testamento, essa figueira é a igreja. A figura da figueira no Novo Testamento representa a própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi plantada por Deus, é cuidada por Deus, é regada por Deus, recebeu dons de Deus, é aguarda com o Espírito Santo de Deus, é regada constantemente pelo Mestre, pelo jardineiro Jesus Cristo, que poda a figueira, que zela pela figueira, que cuida da figueira, tem amor pela figueira. E depois de tudo isso, o Senhor tem direito de encontrar frutos na figueira. O Senhor nos plantou, nos chamou com o intuito de dar-nos frutos. E o que Jesus está dizendo aqui, linkando uma história na outra, é o seguinte: uma vida cristã sem frutos é tão tragédia quanto o que morre no soterrado lá em Jerusalém. Uma vida de um discípulo, de uma discípula, que deveria ser uma figueira frutífera, sem frutos, é tão decepcionante para Deus, é tão tragédia quanto aqueles que morreram a fio de espada pela mão de Pôncio Pilatos. Jesus linka um texto no outro exatamente por esse raciocínio. Se vocês acham que morrer pela mão de Pôncio Pilatos é desastroso, se vocês acham que morrer no soterramento lá em Siloé é desastroso, muito mais desastroso é ser uma figueira, é ser uma igreja, é ser um povo que foi chamado para dar fruto e não tem fruto. Olha que coisa interessante. Pensando no discipulado, quais são os frutos que nós temos produzidos ou não? Jesus, em João 15:8, diz algo extraordinário: nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Quando nós líamos o livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, há um capítulo lá, não sei se é o 7 ou 8, ele diz assim: você foi chamado para uma missão. E ele dá um exemplo extraordinário do Mar Morto e do Rio Jordão, né? Ambos são mar de água sem fim, mas a diferença básica é a seguinte: o Mar Morto só recebe, todos os outros rios desaguam no Mar Morto. Ele recebe e estanca tudo aquilo que recebe. O Rio Jordão, diferente do Mar Morto, irriga tudo ao redor, contribui com vida, leva refrigério, leva, meu irmão, a esperança. Por onde passa, com seus açudes, com os seus braços, é a esperança, é o rio que traz a vida. Na Palestina depende do Rio Jordão. Aliás, aquela guerra lá, né, entre Líbano, Palestina e Israel, é por causa da nascente do Rio Jordão, meu irmão. Está lá no Líbano, secou, Israel morre lá embaixo. A vida está no correr daquele rio, trazendo para a vida cristã. Quem só recebe, meu irmão, acaba morrendo. O discípulo não pode receber, não pode reter. O discípulo tem que ser um rio, fluindo vida, fluindo refrigério, fluindo de si mesmo para abençoar outros. Nada que só extrai pode sobreviver. Nem uma igreja, nem um discípulo, nem um pastor, nem um homem de Deus, nem uma mulher de Deus. Quais frutos nós temos dado ou não para o reino de Deus? Ser discípulo, que nós possamos pensar a nossa caminhada com muito carinho, com muito temor e tremor, que nós possamos ser esse povo, esse homem, essa mulher amadurecido, que sai do lugar comum, que assume a sua missão, que tem o coração tratado, que não retém para si, mas que distribui à medida que Deus vai de novo e outra vez acrescentando na sua vida. E sabe o que é mais lindo de pensar na vida do discipulado? Enquanto mais nós nos doamos, tanto mais Deus acrescenta na nossa vida.
tanto mais nós nos debruçamos em graça, amor e misericórdia na vida do próximo, tanto mais Deus nos consola com amor, graça e misericórdia. Que nós possamos nos achegar a Deus, não como membros, mas como discípulos do Senhor Jesus, videiras frutíferas, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar?